Condensados de Bose-Einstein. Quando grupos de bósons são extremamente frios, eles podem se reduzir a seu mais baixo estado de energia. Não há limite para quantos bósons podem manter um mesmo estado e, assim, manifestam-se comportamentos quanto-mecânicos estranhos, como a superfluidez e a interferência. Partículas existem em dois tipos, bósons e fermiões, de acordo com o seu spin quântico de valores inteiros ou fracionados. Bósons incluem os fótons, outros transmissores de forças e átomos simétricos, como o hélio, cujo núcleo contém 2 prótons e 2 nêutrons. Elétrons, prótons e nêutrons são fermiões. De acordo com o princípio da exclusão de Pauli, 2 fermiões nunca podem existir no mesmo estado quântico. Bósons, por outro lado, são livres para fazer o que quiserem. Em 1924, Albert Einstein imaginou o que aconteceria se muitos bósons se juntassem em um único estado primário, como se tivessem sido esmagados para um buraco negro quântico. Como essa comunidade de clones se comportaria? Satyendra Nath Bose, um físico indiano, tinha enviado a Einstein um estudo sobre a estatística quântica dos fótons. Einstein considerou o trabalho tão importante que traduziu e republicou o artigo de Bose em alemão. Depois começou a tentar estender a ideia para outras partículas. O resultado era uma descrição estatística das propriedades quânticas dos bósons, que receberam seu nome em homenagem a Bose. Bose e Einstein imaginaram um gás feito de bósons, assim como átomos em um vapor assumem uma gama de energias em torno de uma velocidade média que depende da temperatura do gás. Os bósons também adotam uma gama de estados quânticos. Os físicos derivaram uma expressão matemática para essa distribuição de estados, hoje conhecida como estatística de Bose-Einstein, que se aplica a qualquer grupo de bósons. Einstein então questionou o que aconteceria se a temperatura caísse. Todos os bósons perderiam energia. Em algum momento, ele pensou, a maioria deles iria se condensar no menor nível possível de energia. Em teoria, um número indefinido poderia ficar com essa energia mínima, formando um novo tipo de matéria que agora chamamos de condensado de Bose-Einstein. Quando feitos de muitos átomos, condensados podem exibir comportamento quântico em escala macroscópica. A partir de certa temperatura, as moléculas condensam sem forças atrativas, ou seja, elas se acumulam com velocidade zero. A teoria é bonita, mas haveria também algo de real nela? Albert Einstein, 1924. Superfluidos. A criação de um gás de condensado de Bose-Einstein no laboratório teve de esperar até os anos 1990. Enquanto isso, pistas e ideias saíam de estudos sobre o hélio. Hélio líquido condensa a uma temperatura de cerca de 4 kelvins. Piotr Kapitsa, John Allen e Don Meissner descobriram, em 1938, que se o hélio for resfriado ainda mais, até 2 kelvins, ele começará a se comportar de modo muito estranho. Assim como o mercúrio hiperfrio se torna condutor subitamente, hélio líquido começa a perder sua resistência a fluir. O hélio líquido se torna um superfluido com viscosidade zero. Fritz London propôs a condensação Bose-Einstein como um possível mecanismo para esse estranho comportamento. Alguns dos átomos de hélio teriam reduzido seu estado de energia para o mínimo, coletivamente, onde não eram suscetíveis a colisões. Mas, por ser um líquido, e não um gás, hélio superfluido não se encaixava muito bem nas equações de Einstein para que a proposta de London pudesse ser testada. Um longo tempo se passou até físicos desenvolverem as tecnologias necessárias para fazer um condensado gasoso em laboratório.
Colocar tantas partículas em um único estado quântico não é fácil. As partículas envolvidas precisam ser quantomecanicamente idênticas, o que é difícil de atingir para átomos inteiros. A melhor maneira de progredir é fazer um gás diluído de átomos, aquecê-los a baixas temperaturas e aproximá-los de forma que as suas funções de onda se sobreponham. Satyendranath Bose. Satyendranath Bose nasceu em Kolkata, hoje Calcutá, em Bengala Ocidental, Índia. Ele estudou matemática, obtendo mestrado em 1913 com as notas mais altas já concedidas na Universidade de Calcutá. Em 1924, Bose escreveu um estudo influente apresentando uma nova maneira de derivar a lei da radiação quântica de Max Planck. Ele deu origem à área da estatística quântica e atraiu a atenção de Albert Einstein, que o traduziu e republicou. Bose trabalhou na Europa por muitos anos com Louis de Broglie, Marie Curie e Einstein antes de retornar à Universidade de Dhaka, em Bengala, onde construiu laboratórios para fazer cristalografia de raios-x. Após a Índia ser dividida, Bose retornou a Calcutá. Dedicou um bocado de tempo promovendo a língua bengali. Bose nunca ganhou um prémio Nobel. Questionado sobre isso, disse: "Já recebi todo o reconhecimento que eu mereço." Átomos aprisionados em armadilhas magnéticas, com lasers disparados contra eles, podem hoje ser resfriados a temperaturas com bilionésimos de kelvins, nanokelvins. Em 1995, Eric Cornell e Carl Wieman, da Universidade de Colorado em Boulder, conseguiram criar o primeiro condensado Bose-Einstein usando cerca de 2000 átomos de rubido e a apenas 170 nanokelvins. Alguns meses depois, Wolfgang Ketterer, do MIT, que depois compartilhou um prémio Nobel com Cornell e Wieman, obteve sucesso com átomos de sódio. Usando 100 vezes mais átomos, Ketterer conseguiu revelar novos comportamentos, como a interferência quântica entre dois condensados. Estranhice superfria. Um bocado de pesquisas que estão sendo feitas hoje sobre condensados de Bose-Einstein e superfluidos têm revelado suas propriedades estranhas. Quando condensados e superfluidos são agitados ou colocados em rotações, vórtices e redemoinhos podem surgir. O momento angular desses turbilhões é quantizado, aparecendo em múltiplos de uma unidade básica. Quando condensados ficam grandes demais, eles se tornam instáveis e explodem. Condensados de Bose-Einstein, então, são muito frágeis. Qualquer pequena interação com o mundo externo ou qualquer aquecimento pode destruí-los. Experimentalistas estão estudando modos de estabilizar os átomos de modo que grandes condensados possam ser montados. Um fator é a atração ou repulsão natural entre átomos. Átomos de lítio, por exemplo, tendem a se atrair uns aos outros. Condensados feitos desse elemento, então, implodem repentinamente quando atingem certo tamanho limite, expelindo a maior parte do material ao mesmo tempo, como em uma explosão de supernova. Isótopos de átomos que se repelem naturalmente, como os do rúbido 87, podem ser usados para fazer condensados mais estáveis. Condensados e superfluidos podem ser usados para desacelerar a luz e detê-la. Em 1999, a física Lene Howe, da Universidade de Harvard, fez um feixe luminoso de laser ficar lento e, depois, parar completamente, ao dispará-lo contra um vidro preenchido com vapor de sódio ultrafrio. O condensado efetivamente tenta puxar os fótons incidentes para seu estado, arrastando-os até que eles param. Howe diminuiu o brilho dos lasers até que não sobrasse nenhum fóton no condensado. Mesmo assim, os spins dos fótons deixaram uma marca nos átomos de sódio. Essa informação quântica pode, então, ser libertada quando outro feixe de laser atravessa o recipiente. A informação pode não apenas ser transmitida pela luz, mas armazenada e recuperada de átomos ultrafios. Condensados de Bose-Einstein, então, podem um dia vir a ser usados para comunicações quânticas.